No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, você vai ver. O universo das micro e pequenas empresas é repleto de etapas que são essenciais para o desenvolvimento e a legalidade do negócio. Para isso, ele precisa estar atento a alguns pontos importantes. Acompanhe as dicas dadas pelo professor Daniel Alboleia e saiba como evitar problemas e surpresas com a fiscalização. Hoje é cada vez mais comum encontrarmos câmeras de segurança em todos os lugares que costumamos frequentar, inclusive no ambiente de trabalho. Mas a câmera instalada dentro da empresa é legal? Saiba mais sobre o assunto com o Dr. Marcos Tavares. No dia 25 de abril, aconteceu um workshop sobre licitações e contratos públicos em São José dos Campos. Nossa equipe foi até lá e trouxe mais notícias sobre esse encontro. E ainda, confira uma entrevista especial com o presidente da Associação do Comércio Exterior do Brasil, José Augusto de Castro. Você sabia? Você sabia que amanhã, dia 28 de abril, é comemorado o Dia da Educação? É isso mesmo. A educação é um direito fundamental de todos os brasileiros e um dever do Estado. A boa educação é a base para uma nação evoluída. Isso quer dizer que, se as pessoas têm oportunidades de acesso a uma educação de qualidade, aumentam as chances de elas terem uma vida digna. Você sabia? O mundo das micro e pequenas empresas possui etapas que são essenciais para o desenvolvimento e a legalidade do negócio. Para isso, ele precisa estar atento a alguns pontos importantes. Primeiramente, como saber se a empresa poderá ser instalada no local desejado? Em primeiro lugar, você precisa ir até a subprefeitura do local onde você pretende se instalar para verificar se, pelo plano diretor da cidade, aquela atividade é permitida naquela localização. Na subprefeitura, eles vão te informar isso. Como saber qual é a inscrição obrigatória para o tipo de atividade exercida pela empresa? Uma dica é simples. Se você for comprar e vender ou produzir para vender, o tipo de inscrição é o estadual. Se você for prestar serviços, o tipo de inscrição é municipal. Além das licenças acima citadas, existem licenças específicas. Como saber quais são as obrigatórias para cada tipo de atividade? Por exemplo, quem mexe com produtos inflamáveis terá que obter uma licença especial do Corpo de Bombeiro também para esse tipo de atividade. Então a autorização será especial. Nesse caso, quando você der entrada na prefeitura do seu pedido de alvará de localização e funcionamento, eles vão pedir também esse documento. De forma que todas as vezes que você chegar na fase final de obtenção do seu alvará, necessariamente eles vão pedir alguma autorização especial para você funcionar. De que maneira o empreendedor deverá obter o laudo do Corpo de Bombeiros? Para você conseguir o laudo do Corpo de Bombeiros, você precisa até o Corpo de Bombeiros da região e pedir para eles fazerem uma vistoria no seu imóvel. Feita essa vistoria, eles vão te dar um documento chamado AVCB, é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. De posse desse documento é que você vai poder dar encaminhamento na demais documentação junto à prefeitura para eles te fornecerem um alvará de localização e funcionamento para você poder funcionar regularmente. Com as dicas e informações dadas pelo professor Daniel Alboleia, você poderá organizar toda a documentação necessária para o funcionamento da sua empresa e evitar surpresas futuras. O número de mulheres donas do próprio negócio não para de aumentar. Veja recomendações para mulheres que desejam investir em um negócio ou já são donas de um. Foque no planejamento. Planejamento é a chave de sucesso para qualquer empresa, independente do porte. Organize a sua rotina. Um dos principais dilemas das empresárias é de conciliar o tempo dentro e fora de casa. Atualize-se. Tanto para as mulheres que estão começando a empreender agora,
quanto para as que já têm experiência no mercado, a reciclagem é indispensável. Se ligue nestas dicas. As micro e pequenas empresas já são 7 milhões em todo o Brasil e representam 22% do PIB nacional. 60% da mão de obra com carteira assinada trabalham em micro e pequenas. Por tudo isso, a Secretaria Especial para este setor é tão importante para o Brasil, para a nossa indústria, para o fortalecimento do mercado interno e para o aumento da nossa competitividade. Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. O SIMP defende essa iniciativa. Apoie você também. Você está assistindo A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Uma importante decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, Estado de São Paulo, definiu uma orientação, uma questão muito controvertida sobre o uso de câmeras, o uso do circuito fechado de televisão para fiscalização dos trabalhadores dentro da sua área de trabalho. Por essa decisão do Tribunal Regional do Trabalho, não haveria nenhum tipo de proibição à utilização dessas câmeras dentro do ambiente de trabalho e isso nem geraria constrangimento ou invasão de privacidade ou intimidade, mesmo porque as câmeras estão colocadas num local amplo, num local aberto, de uso coletivo de toda aquela coletividade e com intuito meramente fiscalizatório e de observação das atividades dentro de um ambiente de trabalho. Diferente seria se estivesse invadindo a privacidade e a intimidade do trabalhador numa situação, por exemplo, de instalação de câmeras dentro do banheiro, até de vestiário. Não é o caso da análise feita. Na verdade, nós concordamos que a privacidade e a intimidade, não só do trabalhador, como de qualquer pessoa, nesse caso deve ser respeitada e poderia gerar dano moral caso essas câmeras fossem colocadas dentro de um vestiário, dentro de um banheiro e pior ainda, que se desse divulgação às imagens coletadas. No caso, a instalação da câmera simplesmente para verificação do ambiente de trabalho, o ambiente de uso coletivo, não estaria por si só caracterizando ou ferindo a honra, a privacidade e a intimidade do trabalhador ou de qualquer pessoa. Uma decisão importante que acho que dá maior segurança a todos, aos empregadores que ficam bem tranquilos em relação a esse poder fiscalizatório que tem e mesmo aos trabalhadores que saberão que estão sendo visualizados dentro do ambiente de trabalho, mas que não podem de maneira alguma ser feridos na sua questão da intimidade e de privacidade nesses ambientes privados e íntimos, como seriam, por exemplo, os vestiários. Decisões importantes como essas nós estamos sempre acompanhando e o SIMP pretende realmente que haja um aperfeiçoamento cada vez maior na relação entre trabalhadores e seus empregadores para que todos trabalhem dentro de interesses comuns, com respeito à dignidade, com respeito à intimidade, à privacidade, mas também respeito aos seus colegas e todo o ambiente de trabalho, o ambiente empresarial. Na última quinta-feira aconteceu o workshop sobre licitações e contratos públicos. O evento aconteceu na cidade de São José dos Campos e contou com a participação de pessoas influentes nesta área. Eu acho um ato bem importante para a região, porque falar sobre licitação é algo importante. No próprio tema foi abordada a questão de, no ano de 2012, 72 bilhões que a administração pública contratou através de licitações. Então eu acho que é algo muito importante para todas as empresas do Vale estarem participando e conhecendo, haja vista que a Nogueira da Rocha tem larga experiência nesta área. Esse workshop, que no escritório Nogueira da Rocha, em conjunto com o SIMP, com a SECRE, aqui em São José dos Campos, promoveu nessa data de 25 de abril, tem uma finalidade específica. Passar para os nossos empresários a importância de conhecer os princípios da administração pública, conhecer a legislação, saber
como lidar na licitação com esses instrumentos que a própria Constituição da República e a Lei de Licitações permite. É uma forma segura e eficaz de se trabalhar as licitações. No encontro foram abordados os seguintes pontos: como vender para prefeituras e demais órgãos públicos, com mais segurança e êxito, e como preparar os documentos para participar das licitações. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje, ele é professor em cursos de MBA de Comércio Exterior na USP, FIP São Paulo, no IBMEC Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, é também vice-presidente da Federação das Câmaras de Comércio Exterior e é o presidente da AEB, que é a Associação de Comércio Exterior do Brasil. O nosso convidado de hoje é o Dr. José Augusto de Castro. É um prazer tê-lo conosco. O prazer é meu. Muito se fala de comércio exterior. A AEB me parece que é a associação que representa o comércio. O que é a AEB? A AEB, Associação de Comércio Exterior do Brasil, é uma entidade privada sem fins lucrativos e que congrega e concentra exportadores e importadores e discute sempre melhorar o comércio exterior, seja reduzir custos de exportação, seja reduzir tributos na importação. Bom, muito se fala de comércio exterior, muito se fala do Brasil. O que o Brasil realmente representa no contexto mundial de comércio exterior? Nos últimos 10 anos, o comércio exterior do Brasil cresceu muito em valor. Então, todos temos a ideia que o Brasil passou a ter uma grande participação no comércio mundial. Só que, na verdade, nós apenas passamos de 1,2% do comércio exterior mundial para 1,4%. Isso porque as commodities tiveram uma explosão de preço e quantidade também, e o Brasil, que é um grande exportador de commodities, tirou proveito. Um exemplo, a tonelada de minério de ferro no ano 2000 custava $13. Ano passado passou para $130. Ou seja, 10 vezes, 10 vezes mais. Em 12 anos. Em 12 anos. A tonelada de soja custava $150. Hoje custa quase $600. E assim com todos os produtos do Brasil. Só que para o Brasil, no comércio internacional, nós somos um grande exportador de commodities. Commodity é um produto que o exportador não define preço e muito menos para quem vender. Quem define é o mercado internacional. Então, todo dia nós temos que acordar, rezar, para que a China continue comprando muito e que a Europa não entre em crise. Porque se acontecer uma crise na Europa ou na China, o Brasil paga a conta. Por isso que a gente sempre diz, o nosso comércio exterior não é um comércio exterior sustentável. Ele depende de terceiro e nós não podemos fazer nada. Nos últimos anos, o comércio exterior, ou seja, a exportação brasileira, tem crescido ou caído? Tem crescido, mas basicamente commodities. Quer dizer, as commodities sobem, os manufaturados caem. Hoje, percentualmente, a participação das commodities é a mesma que o Brasil tinha em 1978, assim como a exportação de manufaturados. Nós crescemos até o ano 2000, os manufaturados tinham um peso maior na pauta de exportação. De 2000 nós começamos a cair pouco a pouco, especialmente a partir de 2005, 2006. Porque as commodities tomaram lugar dos produtos manufaturados. O que o Brasil, o que o mundo faz é exportar manufaturados. O que nós fazemos é exportar commodities. Deixando claro, não sou contra exportar commodities. Apenas que commodity é um produto que faz com que os empregos sejam gerados no exterior. E nós queremos empregos gerados aqui no Brasil. E as importações? As importações, ao contrário, nós somos um grande importador de produtos manufaturados. Exatamente o que nós almejamos fazer, as exportações, ocorre nas importações. Ou seja, manufaturado brasileiro cai, manufaturado importado sobe. Sobe, exatamente. Isso, teoricamente, cria um problema, se pode dizer um problema bom, porque os navios vêm cheios, navios de contêiner, vêm cheios com produto importado. Eles, teoricamente, voltam vazios, porque a carga de exportação é pequena, não é suficiente para encher os navios que voltam. Ao que se atribui essa mudança? Primeiro, até 2005, a taxa de câmbio era muito favorável para a exportação de manufaturados. Pouco a pouco, o governo descobriu que valorizar o real ajudava a controlar a inflação, permitia que brasileiros exportassem mais para o exterior,
aumentasse as importações para fazer uma contrapartida para o produto no mercado interno e isso forçar a baixa de preço. Só que esse cenário, que teoricamente deveria ser temporário, está um período muito longo. E hoje nós ouvimos diariamente que o Brasil corre o risco de ter um processo de desindustrialização, exatamente de produto manufaturado. Veja que nos últimos anos, o investimento que vem para o Brasil não é para o setor produtivo, é para o setor de serviço, de logística, mas produtivo, nada. Quais são os principais motivos, além do câmbio? Antes de eu responder a sua pergunta, deixa eu fazer um detalhe que eu esqueci. Claro. Dos 13 maiores países do mundo hoje, todos eles são exportadores de manufaturados. Dos 10 maiores PIB do mundo, o Brasil é o 7º. 9 são também maiores exportadores mundiais. O único que não é o Brasil, porque nós somos o 22º maior país exportador. Então, os 10 maiores PIB, 9 são também os maiores exportadores. Então, nós teríamos hoje, para acompanhar esse ritmo dos países mais desenvolvidos, que está exportando no mínimo 500 bilhões de dólares. É quanto exporta o 10º país exportador. E nós exportamos 240 bilhões. Ou seja, metade de onde deveríamos estar. Exatamente. Quais são os principais motivos da sua avaliação? Os nossos principais motivos, o primeiro, são infraestrutura ineficiente e insuficiente. E cara, sistema tributário obsoleto, que faz com que, embora a exportação seja isenta de tributos, indiretamente se exporta tributos. Explique esse detalhe tributário, por favor. Oficialmente, quando se exporta, não se paga IPI, ICMS, PIS, COFINS, nada, nenhum tributo. Sim. Só que à medida que eu vou agregando produto na cadeia produtiva, eu estou pagando todos os tributos internos. E esses tributos, a empresa não consegue recuperá-los. Então, indiretamente, ele vai agregado ao produto. Então, oficialmente, o produto final, ele é isento, mas ele vem agregado de tributos indiretos. Ou seja, Um outro aspecto, o sistema tributário brasileiro faz com que, se uma empresa exportar mais do que 30% da produção dela, ela passa a ter mais tributos agregados ao produto. Porque ela gera créditos fiscais que os governos estaduais e o federal não devolvem para a empresa. Então, ou seja, eu tenho um crédito, mas eu não consigo transformar aquele meu crédito em efetivo dinheiro. Então, eu sou obrigado a ter considerado como custo. Ou seja, a vantagem de exportar até 30% da produção total, mas acima disso existe um aumento de carga. Ou seja, não existe uma política voltada a ter empresas produzindo produtos no Brasil, gerando emprego no Brasil, para exportar 100% da sua produção. No fundo, é como se o Brasil tivesse revogado a lei de escala de produção. Quanto mais eu produzo e mais eu exporto, mais os meus custos sobem, ao contrário das teorias econômicas. E os outros fatores, porque eu interrompi... Os outros fatores, quer dizer, são infraestrutura, sabidamente nós não temos rodovias, ferrovias, os nossos portos, não as instalações portuárias, mas o conjunto de acesso ao porto, são todos deficientes. Isso faz com que o nosso custo de logística seja maior do que qualquer país. Hoje no Brasil nós temos um já famoso chamado Custo Brasil. São custo de logística ocioso, carga tributária ociosa, burocracia ociosa, tudo isso que nenhum país tem, mas nós temos. E se onera o custo em torno de 30%. José Augusto, muito se fala de grandes corporações, do Estado, municípios, estados e a própria União, de que todos eles que consomem produtos têm um código de ética. Nesse código de ética está lá, é proibido ter trabalho infantil, é proibido violar o meio ambiente, é proibido ter trabalho escravo e assim por diante. O senhor diria que muitos ou alguns produtos que entram no Brasil seguem esse código de ética ou isso não é realidade na sua avaliação? Infelizmente, os países desenvolvidos que têm esse código de ética adotam, mas a maioria dos países não adota. E o Brasil não tem nenhum meio de controlar se está sendo adotado ou não. Ou seja, existe uma legislação que diz, em São Paulo, que se você tiver dentro da cadeia produtiva trabalho escravo, ele caça a sua inscrição no ICMS, você não mais pode emitir nota fiscal. Mas o produto importado, em alguns casos ou vários casos, na sua avaliação,
vem com esse vício, trabalho escravo, não obedecer meio ambiente, trabalho infantil e aí afora. Infelizmente vem. E nós aqui não temos, no momento de desembaraçar a mercadoria, isso não é verificado nem pela Receita Federal e qualquer outro órgão. Muito se fala hoje em dia da possibilidade de um acordo dos Estados Unidos com a União Europeia. Qual seria o reflexo se esse acordo vier a ser firmado para o Brasil? Eu vou alongar um pouquinho a resposta, claro, por uma série de razões. O Brasil é um país que não tem acordos bilaterais. Não tem acordos bilaterais por quê? Porque nós somos prisioneiros do Mercosul. Pelo Mercosul, que oficialmente é uma união aduaneira, ele exige uma unanimidade para fazer qualquer acordo. E entre Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, não existe essa unanimidade. Então nós só temos um acordo para a forma que é com a Palestina, sem expressão nenhuma no mundo, Israel e Egito, envolvendo poucos produtos. São apenas esses 3 países, mas ter e não ter não conta nada. Então nós não temos nem quantidade e muito menos qualidade. Agora, a partir de 2013, a Venezuela ingressou no Mercosul. E já a partir de 1º de julho, ela assume a presidência do Mercosul, embora não tenha cumprido nenhum dos acordos que foram firmados. Mas ela passa a ser presidente do Mercosul. O Mercosul, infelizmente, está se transformando num bloco ideológico, não um bloco de comércio exterior. Porque quem faz parte do Mercosul, Paraguai, Uruguai, Brasil, Argentina, agora Venezuela, Bolívia, Equador e já se fala até Nicarágua. Ou seja, isso não é um bloco de comércio. O bloco que está sendo aventado Estados Unidos e União Europeia, esse bloco representaria 45% do comércio mundial. Se esse bloco for adiante, vai fazer com que os 2 maiores blocos mundiais, eles entre si, passam a dominar o comércio. E alguém diz, mas o Brasil não vai sofrer consequências. Claro que vai sofrer. Os Estados Unidos são os nossos concorrentes. Nós exportamos soja, os Estados Unidos também exportam. Exportamos carne, ele também exporta. Exportamos suco laranja, ele também. Açúcar, quer dizer, carne de frango, carne bovina. Ou seja, quando o Brasil vende para a Europa esse produto, será tributado. Quando os Estados Unidos vendem, não haverá tributação. É claro que nós vamos perder mercado. A tendência hoje, infelizmente, do Brasil, ele está ficando pouco a pouco isolado do mundo. Aqui mesmo na América do Sul, a partir de abril entra em vigor o Aliança para o Pacífico, que é formado por Chile, Peru, Colômbia e México. Esses países, esses 4 países, têm acordo com quase todo mundo, acordos bilaterais. Então, enquanto esse bloco é um bloco voltado para fora, o Mercosul é voltado para dentro. Só que nós próprios nos criamos uma armadilha e nós não conseguimos sair da armadilha. Nós temos 1 minuto para terminar o programa e perguntaremos rapidamente qual o caminho, qual a solução, na sua avaliação, para o Brasil trilhar para voltarmos a nos tornar um player importante, sair do 1,4% do comércio mundial para números bem mais elevados. Primeiro, tem uma política de comércio exterior. O Brasil tem políticas isoladas de cada ministério, mas não tem uma política de comércio exterior. Nós temos 17 órgãos que atuam direto e indiretamente no comércio exterior e cada um falando idioma. Segundo, ter uma política externa. Nós hoje participando do Mercosul, como eu disse, nós somos prisioneiros do Mercosul. E nós temos que fazer reformas de forma que possamos reduzir custos. O Brasil tem um custo muito elevado que inviabiliza a nossa participação no mercado internacional. Eu pediria suas considerações finais. Primeiro, agradecer o convite de estar com vocês aqui. Segundo, falar de comércio exterior sempre é muito importante. E terceiro, que o Brasil crie uma cultura de comércio exterior. Não os empresários, mas que o governo crie essa cultura, que não adianta cobrar dos empresários, que os empresários sozinhos não têm como sustentar o comércio exterior. E segundo, quer dizer, o Brasil hoje tem apenas 18 mil empresas exportadoras, num universo de 4,5 milhões. É muito pouco. José Augusto de Castro, queremos agradecer muito pela sua participação, brilhantismo de tudo que foi colocado e desejar boa sorte para que o Brasil consiga se tornar cada vez mais exportador e menos importador. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!